Olá para todo mundo, eu sou Isabelle e esse é o EntreTeraTube. Hoje eu vou dar mais algumas dicas de séries, né, que para você que ainda está na escola, no ensino médio, vai ter que prestar vestibular esse ano, vai ter que fazer a prova do Enem que já tá batendo aí na nossa porta mês que vem. E passou lógico o ano todo inteiro estudando na sala de aula, com livros, e agora na reta final, tá pensando em estudar a matéria de uma maneira mais leve e divertida. E nada mais divertido do que assistir série, não é mesmo? E essa dica também vai servir para você que, como eu, gosta de séries históricas e que fazem aí uma boa representação do passado. Hoje eu vou te ajudar indicando 5 séries históricas que provavelmente vai te ajudar na prova do vestibular e na prova do Enem também. Então venha com a gente! Bom, eu sou até meio exigente no quesito séries históricas, porque como historiadora, né, eu sempre estou olhando lá se aquela série está sendo realmente bem produzida, tem uma boa pesquisa para representar aquele passado, né? É um trabalho responsável da equipe de roteiro. E essas 5 séries eu considero bacana para você aí que está tentando entender, que ainda não compreendeu os fatos ou quer ter uma sensação de aprendizado mais fácil, né? Com certeza a televisão e as séries, né, vão te ajudar com isso. Eu vou tentar aqui, né, dar indicações dessas 5 séries de acordo com os períodos históricos, tá? Tem período que é meio difícil ter séries assim, mas eu vou tentar. A primeira delas é representando a Idade Antiga, né? A Idade Antiga é muito curiosa, né, para muita gente que quer fazer adaptação, né? Temos aí a Record investindo demais em novelas que são baseadas na Bíblia, mas representam um período histórico também, né? O Egito e tal. E as séries não são diferentes, principalmente a Grécia e Roma são ali preferidas de roteiristas que querem aí fazer adaptações. E a primeira indicação minha é Roma. Roma foi exibida entre 2005 a 2007, ela teve 2 temporadas, é uma parceria entre a HBO e BBC, que você já pode tirar daí, que é uma série de qualidade, ela tem uma preocupação mesmo em fazer o mais fiel possível, com atores impecáveis, figurino, boas representações mesmo. Só que é o seguinte, Roma, ela teve uma alta produção, né? Ela teve sets na Itália, para você ver como foi que eles tiveram esse cuidado de ser o mais próximo possível, né, do que era do passado. E eles representam um período, né, entre a transição de república para império lá da Roma Antiga. E aí o seguinte, era tão caro, né, o investimento que se tinha nessa série, com figurinos, com efeitos especiais, com locações fora, né, do normal, né, fora dos Estados Unidos, fora da Inglaterra. Então, o alto custo dessa série fez com que ela fosse cancelada, né, mas não é aquela coisa, a pessoa já vê que foi cancelada e não quer assistir. Mas essa daqui você pode sim dar uma oportunidade, porque vale a pena, ela é muito bem produzida. Só teve mesmo altos gastos aí que fez com que não valesse a pena continuar investindo nela. Mas para você quiser entender aí um pouco da história do Império Romano, é uma boa indicação. Minha segunda indicação, representando a Idade Média, que é um outro período histórico que também traz grande curiosidade do público e também dos roteiristas, de pessoas que gostam de fazer adaptações. E principalmente temos muitas séries que não diz respeito a reinados, né? Mas faz parte mesmo do que aconteceu naquele período. A minha indicação, né, é The White Queen, porque The White Queen eu sempre vou citar, porque é uma minissérie maravilhosa, que é também muito bem produzida, é claro, é BBC, então tem aí um selo de qualidade. Ela foi exibida em 2013 e ela conta em 10 capítulos, bem curtinho, dá pra você assistir num dia, a história da Guerra dos Primos, né, da Guerra das Rosas lá na Inglaterra. Ah, mas Inglaterra, o que tem a ver com o Brasil, o que tem a ver com o Enem, o que tem a ver com o vestibular? Tem sim, porque aquela minissérie ela traz muito além da história da Inglaterra, ela traz costumes característicos da Idade Média, como lutas, né, muitas guerras pelo poder naquela época.
tinha muitos conflitos, né, entre reinados, entre disputas mesmo. E tem aquela coisa de vassalagem, de lealdade com o outro, muita guerra, que foi a Idade Média um período marcado por muitos conflitos. E também tem uma coisa que é religião. Tem personagens na The White Queen, na minissérie, que são altamente católicos, então tudo lá é em nome de Deus. Se tem aquela guerra, Deus quis, se perdeu é porque Deus quis, se aquele rei está no trono, Deus quis. E para quem gosta de história da Inglaterra também é muito indicado, porque é um período muito importante para o país, porque fez aí parte da formação deles. Entre a Guerra dos Primos, você vai entender toda a formação da Inglaterra e o conflito com a França, que é histórico. Então é uma série que é bem produzida, é bem trabalhada, curta, tem ótimas atuações e é bem fiel. E eles são baseados no livro da Philippa Gregory, que ela escreveu, um romance histórico que ela escreveu sobre a Guerra dos Primos, baseado em são 4 livros, baseado em 4 mulheres muito importantes daquela época, né, que foram muito importantes para aquela história. Terceira é também uma outra minissérie da BBC. A BBC ela sempre é um destaque, né, com relação às séries históricas, minisséries históricas, ela tem sempre essa preocupação. E é representando a Idade Contemporânea, né, o início da Idade Contemporânea, mais especificamente o período da Revolução Industrial. E essa é uma minissérie que foi exibida em 2004, são 6 capítulos, é bem curtinha e que é maravilhosa. Também é baseado no livro Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, e conta, né, uma história de uma garota que deixa a cidade pequena, né, porque a Inglaterra até metade do século XIX era muito rural, mas como a industrialização estava crescendo e as cidades estavam cada vez ficando mais habitadas, né, e mais procuradas. Então a família está passando dificuldades no campo, então elas resolvem se mudar para uma cidade industrial chamada Milton. E lá eles vão encontrar um mundo completamente diferente, vão encontrar pessoas, muito mais pessoas, lógico, né, e conflitos dentro da cidade, pessoas vivendo na pobreza mesmo. Temos aí os ricos industriais, né, que um desses industriais acaba se apaixonando por ela. E aí tem aquela coisa de greve, né, luta pelos direitos, a vida difícil na fábrica. É uma boa representação sobre o que realmente aconteceu na Revolução Industrial. Então aí é uma super indicação para você, que com certeza você vai gostar, mesmo que você não tenha lido o livro, que é incrível ler o livro também, e que você esteja interessado em estudar um pouco sobre a Revolução Industrial. A minha quarta indicação também é representando a Idade Contemporânea, mas só que bem mais próximo da gente, né? Que é outra série que eu também já citei em um outro vídeo, também lá no card para você assistir, é Downton Abbey. Downton Abbey é uma série da concorrente da BBC, da ITV, ela foi produzida em 2010, né? Ela tem 6 temporadas e é uma série que quando estreou fez muito sucesso, né? Todo mundo estava assistindo Downton Abbey e ela realmente merece ser assistida porque é incrível. E Downton Abbey, ele conta a história de uma família, né, que está aí saindo do século XIX, entrando no século XX, mas com todos os costumes ainda do outro século, e eles vão ter que adaptar essas novas mudanças que estão aí acontecendo com a chegada deste novo século, né, do século XX. E a desmoronação, né, a destruição desses valores que eles têm, que está mudando, que a modernidade vem aí só para trazer essas mudanças. E uma coisa bem legal, né, de Downton Abbey é que ele fala, né, todo o processo de como deu-se o início da Primeira Guerra Mundial, como foi a Primeira Guerra Mundial e as consequências dessa guerra. Aí até a última temporada dá um pouquinho do início da Segunda Guerra, então é muito bacana a gente ver tudo na perspectiva desta família, dessa família aristocrática, né, pra falar a verdade. Então a gente vive a guerra lá nesta série e é muito, muito interessante, muito bem produzida, muito bem trabalhada, e você com certeza vai gostar. A quinta e última indicação eu queria trazer, também representando a Idade Contemporânea, mas eu queria trazer uma série que trouxesse um fato histórico do Brasil, né, para você também entender que o Brasil
também produz muitas coisas legais e também precisam contar mais a sua história para o público. E eu tô falando de um período que é recente, né, para a nossa história e que deve ser lembrado sempre, porque foi uma chacina, né, foi uma coisa horrível, que é a ditadura militar. Existem muitas novelas, minisséries da Globo que falam sobre a ditadura militar, mas tem uma que é produzida pela HBO, que tem já 2 temporadas, já tem uma terceira garantida, mas sem data de confirmação, que é Magnífica 70. Magnífica 70 conta a história de um rapaz que trabalha lá no centro da censura e ele acaba se apaixonando por um protagonista de um filme a qual chegou lá para ser censurado. Então, devido a esse amor, ele fica tentando encontrar tramóias para desviar dos censores. E é uma coisa que durante toda a série a gente vê como era, né, aquela época, como a gente não tinha o direito de falar. Então, toda aquela rotina, né, de censores e tal, pouquíssimas coisas, você não podia falar, até que era um pouquinho bobagens, já era censurado, porque os militares não permitiam. Antinacionalismo, então, falar mal do governo, que hoje a gente adora falar, né, e claro, a gente deve falar mesmo. A gente vai no Facebook e fala, mas naquela época não era permitido, era completamente proibido. Então tem todo aquele clima de ditadura, a gente sente mesmo o que está acontecendo. E claro, tem uma boa produção aí assinada pela HBO, então com certeza ela vai ser bem trabalhada e vai ser bem legal também de assistir. Então Magnífica 70 é uma dica para você que quer entender um pouco mais sobre a ditadura de uma maneira divertida e legal. Então essas são as minhas 5 indicações, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, quiserem uma parte 2 desse vídeo com mais indicações, eu vou fazer uma nova pesquisa e se for legal, vocês gostarem, eu faço um outro vídeo. Então não esqueçam de curtir, se você gostou, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque sempre ajuda, faz com que eu tenha motivação e que faça novos vídeos ainda mais legais para interessar você. Então, tchau para todo mundo, até a próxima!